Em alerta ao Hamas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o grupo terrorista deve libertar todos os reféns israelenses até sábado. Caso contrário, o republicano ameaçou causar um inferno na faixa de Gaza. Direto da Europa chega agora o Luca Bassani para atualizar todas as informações. Seja bem-vindo, Luca. Bom dia a você, Marcelo, a todos que nos acompanham. Ontem, após o grupo terrorista Hamas dizer que não vai mais libertar os reféns no próximo sábado, como foi previamente acordado, o presidente norte-americano Donald Trump ameaçou o Hamas e ordenou a libertação de todos os reféns no final de semana, assim como havia sido combinado. Ele disse que caso isso não aconteça ao meio-dia, o inferno irá se instaurar na faixa de Gaza e o cessar-fogo será então terminado, irá por água abaixo. Os israelenses não se manifestaram em relação à quebra do cessar-fogo, mas estão extremamente insatisfeitos da maneira como os reféns têm sido colocados em liberdades nesse palco, numa espécie de palanque dentro da faixa de Gaza, muitos deles debilitados, desnutridos, assim como aqueles que foram libertos no último sábado, no último final de semana. Donald Trump também deu uma entrevista às redes americanas, Fox News, e comentou que o deslocamento, a saída dos palestinos da faixa de Gaza seria definitiva, contrariando a sua própria equipe, que havia dito que seria inicialmente apenas uma saída temporária, uma realocação temporária. Ele disse que pretende reconstruir a faixa de Gaza como se fosse um empreendimento imobiliário para o futuro, e essas pessoas teriam casas em outros países, provavelmente o Egito e a Jordânia. Esses dois países em questão acabaram negando qualquer envolvimento neste plano de tirar os palestinos da faixa de Gaza e também disseram que vão se comunicar com o presidente Donald Trump. Inclusive, o próprio rei da Jordânia, Abdullah II, irá a Washington nesta semana para conversar pessoalmente com o mandatário norte-americano. Todas essas falas de Trump têm causado um momento muito ruim entre as relações do Oriente Médio e os Estados Unidos, exatamente pela imprevisibilidade que isso tudo pode representar, e também o fato de um cessar-fogo que demorou meses para ser construído poder acabar de maneira tão rápida. Vale a gente dizer que Israel, através do seu ministro da Defesa, Israel Katz, também já deixou de prontidão todos os seus soldados caso o Hamas quebre o cessar-fogo ainda esta semana e as hostilidades voltem a acontecer. Luca Bassani, daqui a pouco ele retorna diretamente da Europa, aqui dentro do Jornal da Manhã. Retorna agora a Deise Tchocari para fazer análise. Nós temos então esse impasse agora, Deise, e ameaças de Donald Trump. Pois é, Marcelo, essa postura do Trump, ela reflete uma estratégia de pressão máxima e ele busca forçar o Hamas a cumprir as exigências dele de forma imediata, né? Isso é uma tática que, embora possa parecer eficaz a curto prazo, ela carrega algumas implicações bem complexas. Então, por exemplo, a ameaça de cancelar o cessar-fogo e permitir que, abre aspas, o inferno aconteça, indica uma disposição para aceitar uma intensificação do conflito. Isso pode resultar num aumento significativo de vítimas e de destruição da própria infraestrutura, né? Também tem o aspecto humanitário, Marcelo. A retomada das hostilidades, ela pode agravar a já precária situação humanitária na faixa de Gaza, e isso pode exacerbar o sofrimento da população civil e dificultar a entrega de ajuda essencial, né? Isso é um ponto. Obviamente, a gente não pode deixar de falar das repercussões diplomáticas, né? Uma abordagem tão contundente assim, ela pode alienar aliados e parceiros internacionais que podem ver a falta de disposição para negociações contínuas como contraproducente para a paz regional. E, obviamente, esse fortalecimento das narrativas extremistas, né? Essa retórica mais agressiva, ela pode ser utilizada por grupos extremistas para justificar também ações violentas, alimentando esses ciclos de violência e recrutamento, né? Vamos ver se isso vai dar certo, mas essa atitude do Trump, ela carrega implicações bem complexas.